Ela caminhava entre restos de ossos de frango, sacolas plásticas rasgadas pelo vento e latas enferrujadas que refletiam a luz fria de um poste solitário. Não tinha nome, não tinha voz, não tinha ninguém. Era apenas mais uma gata de rua num mundo que não se importava. A cidade onde vivia era feita de concreto rachado e esquinas esquecidas, uma selva de metal onde carros uniam como predadores e humanos passavam como fantasmas apressados, incapazes de notar olhos dourados escondidos nas sombras. A pelagem dela, um dia branca, estava encardida de fuligem e poeira. Os pelos faltavam em algumas partes, e mesmo assim, ela caminhava com elegância, com dignidade, com uma força silenciosa que só aqueles que já perderam tudo são capazes de carregar. Ela era a própria resistência embutida em 4 patas. O cheiro de fritura velho, o som distante de garrafas quebrando, o ronco dos caminhões ao longe. Tudo era sinal de que aquela não era uma noite segura. Mas todas as noites eram assim. Para ela, a sobrevivência não era algo extraordinário. Era rotina. Era cada minuto. Ela já havia passado fome até os ossos doerem. Já havia sido enxotada a chutes de padarias, mercados e oficinas. Já havia parido e perdido. Já havia sentido o peso da morte ao seu redor e aprendido a não confiar em ninguém, nem mesmo em outros animais. E ainda assim, havia algo dentro dela que não havia se quebrado. Um fio fino de instinto materno que vibrava em silêncio, aguardando o momento certo para despertar. A vida ainda não tinha terminado com ela, e ela também não tinha terminado com a vida. Naquela noite, enquanto buscava restos em uma lixeira tombada, algo dentro dela mudou. Uma fisgada no ventre, um aperto seco no corpo, um desconforto que não era dor, mas um chamado. O cio havia passado, e agora a semente da vida se agitava dentro dela. Ela se afastou lentamente da rua, guiada por um instinto ancestral, um mapa invisível que só as mães conhecem. Precisava de abrigo, precisava de silêncio, precisava de um espaço onde o mundo não entrasse. As garras feridas tocaram o concreto rachado com precisão. Ela farejou os becos com cautela, passou por trás de uma oficina mecânica, por baixo de um portão trincado, até chegar ao que restava de uma casa antiga, abandonada, escura, úmida, mas segura. Lá dentro havia poeira, havia mofo, havia silêncio, e era exatamente disso que ela precisava. Ela não conhecia o nome daquele lugar, mas para ela seria o ninho. Caminhou devagar, rodeando as paredes esfareladas, farejando cada canto como se calculasse o futuro. Seus olhos ainda brilhavam, mesmo apagados pelo tempo. Escolheu um ponto entre 2 vigas caídas, onde um pedaço de cobertor velho servia de forro. Deitou-se ali, com a barriga latejando, o corpo trêmulo, e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não pensava em fugir, nem em lutar, nem em caçar. Pensava em proteger, porque agora ela não estava mais sozinha. Dentro dela, 7 coraçõezinhos batiam com pressa, e antes mesmo de nascerem, já eram tudo que ela tinha. Lá fora, a cidade ardia em sua pressa indiferente. Carros cruzavam avenidas. Pessoas corriam para não perder o ônibus. Portas se fechavam. Rádios tocavam. E ninguém sabia que, naquele momento, uma gata esquecida se tornava mãe num esconderijo de concreto. Ninguém sabia que uma história heróica estava prestes a nascer. Porque os grandes atos não começam com aplausos. Começam no silêncio, no escuro, no abandono. E é nesses lugares que as mães mais fortes despertam. A madrugada caiu como um véu de aço sobre a cidade. A chuva, que até então sussurrava nos telhados, começou a engrossar como se os céus quisessem lavar tudo aquilo que os homens deixaram apodrecer. No meio do terreno abandonado, onde antes havia uma casa, agora só restavam escombros, pilares rachados, tijolos soltos e treliças de ferro retorcidas que rangiam com o vento. Era um lugar onde os ratos se escondiam, onde o mofo subia pelas paredes como teias de aranha e onde ninguém ousava entrar. Ninguém, exceto ela. A gata, com o corpo encharcado, tremia enquanto se curvava para lamber os filhotes recém-nascidos. Eles ainda não enxergavam o mundo, mas já sentiam sua presença quente, firme, incondicional. Com o focinho,
ela os arrastava para mais perto de si, tentando protegê-los da friagem que subia do chão como um veneno invisível. O cobertor rasgado, descoberto por acaso entre os entulhos, se transformou em ninho, um quadrado manchado de sangue, poeira e amor. Ali, no meio da ruína, uma família nascia. Não havia esterilidade, não havia conforto, não havia assistência, mas havia a força bruta do instinto. A cada relâmpago que riscava o céu, ela se encolhia sobre os corpos pequenos como um escudo de carne e coragem. E mesmo exausta, faminta e machucada, ela não cochilava por mais que alguns segundos. A menor ameaça, um som agudo, um estalo na estrutura podre, o farfalhar de um rato, fazia seu corpo reagir em alerta, como uma sentinela treinada por 1000 vidas. Ela sabia que aquele lugar podia desabar. Sabia que o mundo lá fora não se importava. Mas o que ela talvez não soubesse é que, mesmo sem querer, estava criando uma história. Naquela primeira madrugada como mãe, entre o cheiro de mofo e o gotejar constante da água escorrendo pelas paredes, ela começou a nomear os filhotes em silêncio, com o coração. Havia o menorzinho que mal conseguia mamar e tremia sem parar. A esse ela chamaria de Cinza, porque sua pelagem lembrava a poeira fina que cobria o chão. O mais gordinho, que se arrastava com força e empurrava os irmãos para alcançar a teta, ela chamaria de Ferro, duro e persistente. Havia também uma pequena, a mais silenciosa, que não chorava, só respirava com dificuldade. Para ela, o nome seria Chuva. E assim, sem voz, sem palavras, mas com alma, ela batizou cada um com a linguagem que só as mães entendem. Eles não tinham certidão, não tinham donos, não tinham lar, mas tinham uma mãe. E isso bastava. A chuva não parava. O tempo parecia ter congelado naquela bolha esquecida. Os carros seguiam seu curso, as luzes da cidade piscavam, os humanos dormiam em suas camas secas e seguras, e ali, entre ferros retorcidos, uma gata lutava por cada segundo de vida dos seus filhos. Ela não comia há 2 dias. Seu estômago roncava como um tambor surdo, mas ela não se movia. Cada saída poderia ser a última. Cada ausência poderia ser fatal. Ela aprendera isso na rua. A morte vem rápido para os pequenos, e os seus eram os menores entre todos. À medida que a noite avançava, o ninho começou a encharcar. A água infiltrava-se pelas rachaduras do teto e gotejava direto sobre o cobertor. Ela olhou para cima, avaliando o que fazer. Se saísse agora, deixaria os filhotes vulneráveis. Mas se não saísse, todos poderiam adoecer de frio. Então, lentamente, com os olhos apertados pela dor e pela escolha impossível, ela começou a arrastar pedaços de jornal molhado, lascas de papelão, pequenos panos sujos espalhados pelo lugar. Um a um, montou uma barreira ao redor dos filhotes, uma trincheira improvisada, e depois voltou a deitar sobre eles, assumindo o papel de teto, parede e calor. Ali, naquela noite, a gata não era mais apenas um animal. Era abrigo, era fogo, era fortaleza. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol não trouxeram calor, trouxeram fumaça, ainda fraca, ainda distante, mas já no ar. A cidade acendia seus primeiros cigarros, seus primeiros escapamentos, seus primeiros riscos. E, a poucos metros dali, na lateral daquele terreno esquecido, um tambor de óleo começava a vazar lentamente. Mas ela ainda não sabia. Tudo o que ela sabia era que havia sobrevivido à primeira noite como mãe e que faria tudo de novo, todas as noites, todos os dias, até o fim. O terceiro dia nasceu pálido, como se o céu também estivesse cansado. Os sons da cidade já pulsavam além das ruínas. Buzinas se misturavam a rádios de camelôs, operários discutiam em vozes secas e um ônibus soltava fumaça preta ao dobrar a esquina. Mas dentro daquele pedaço esquecido de mundo, o tempo corria em outro ritmo. Lento, frágil, miúdo. A mãe gata, ainda com o corpo dolorido da aparição, não dormia. Seus olhos semicerrados acompanhavam cada respiração dos filhotes e seus ouvidos captavam até o menor dos movimentos. Um estalar de madeira, o ranger do vento contra uma janela quebrada,
o arrastar de um inseto na parede. Ali, entre escombros e silêncio, a vida começava. Os filhotes ainda eram cegos, mas seus sentidos já se agitavam. Sentiam o calor do corpo da mãe, o cheiro do leite, a textura áspera do cobertor rasgado. Começavam a se mexer, desajeitados, em busca de alimento. Os primeiros miados, curtos, roucos, desesperados, soaram como sinos em miniatura, como um pedido de socorro ancestral que só uma mãe pode entender. Ela se curvou, lambeu os corpos um a um, limpando a sujeira da noite, ativando o instinto, marcando-os com sua saliva, com sua presença, com seu amor. Nenhuma mãe faz isso por vaidade, faz por sobrevivência. Se não os limpasse, o cheiro atrairia ratos, cães ou algo pior. Se não os acolhesse, o mundo se encarregaria de devorá-los em minutos. Ela havia vivido o bastante para saber disso. Tinha visto outros gatinhos morrendo aos poucos, em caixas de papelão jogadas perto de bueiros, em praças onde crianças os chutavam sem saber. Já havia sentido o gosto da perda. Já havia falhado. Mas não dessa vez. Dessa vez, ela defenderia cada um com os dentes, com as garras, com a própria carne, se fosse preciso. Os miados aumentavam. Cinza chorava o tempo todo. Ferro empurrava os outros. Chuva permanecia imóvel, com dificuldade para respirar. Ela alternava entre dar de mamar, lamber e aquecer. Seus olhos estavam vermelhos, seus músculos tremiam, mas ela seguia. A fome já começava a corroer sua sanidade. O leite diminuía, sua barriga estava vazia, e ainda assim, o corpo tentava produzir alimento para 7. 7 bocas, 7 corpinhos famintos, 7 corações acelerados. Era mais do que ela podia dar, mas não havia escolha. A fome da mãe era adiada. Ela não deixaria o ninho, não agora. Saiu apenas por 1 minuto na calada da tarde e trouxe na boca um pedaço de osso roído que encontrou ao lado de uma lixeira tombada. Mal havia carne, mas ela roeu mesmo assim. Voltou para o esconderijo correndo, em pânico. Cada segundo longe dos filhotes parecia uma eternidade de riscos, uma eternidade de perda. E quando voltou, lá estavam eles, todos vivos, todos ali. Ela deitou sobre eles como se quisesse selá-los ao chão, que ali ficou imóvel, mesmo com a fome roendo suas entranhas como ferrugem interna. No dia seguinte, mais miados. Miados mais fortes. Os primeiros sinais de que os pulmões dos filhotes estavam amadurecendo. A gata reconhecia isso. Sabia que significava vida. Sabia que era bom, mas também sabia que significava outra coisa. Eles começariam a se mexer mais, a sair do ninho, a se expor, a se perder. E isso era aterrador. O mundo não era feito para filhotes frágeis. Não ali, não naquele bairro, não naquela ruína. O fogo que se preparava para engolir tudo ainda não havia mostrado sua face, mas ela já sentia. O cheiro da fumaça, quase imperceptível, já vinha misturado ao ar seco das manhãs. Aquele galpão estava sendo usado por homens estranhos à noite. Homens que acendiam tochas improvisadas, que bebiam, que jogavam gasolina em pneus velhos e riam alto. O tambor de óleo vazava mais rápido, e a água que escorria das goteiras já não era suficiente para apagar o que viria. Mas ela não sabia explicar isso. Só sentia, e os miados continuavam. O tempo avançava, e com ele, o laço entre a gata e seus filhotes se fortalecia. Ela já conseguia distinguir o som de cada um. Sabia quando era fome, sabia quando era frio, sabia quando era medo. Cada miado era um código, um pedido, uma vida. E cada vez que ela respondia a esses chamados com um toque, com um ronronar abafado, com um gesto de proteção, ela deixava de ser apenas uma gata. Ela se tornava algo maior, algo ancestral. Algo que nenhuma câmera, nenhum ser humano, nenhum veterinário, nenhum poeta seria capaz de definir por completo. Ela era mãe. Era uma manhã abafada, com um céu cinzento demais para se chamar claro e pesado demais para parecer noite. O vento que antes soprava frio agora vinha denso, carregado de algo que a gata não conhecia, mas que a fazia encolher os olhos e esticar o pescoço como se farejasse um inimigo sem rosto. Seus bigodes vibravam, o corpo tenso como arco prestes a disparar.
Os filhotes dormiam, amontoados uns sobre os outros, pequenos demais para compreender qualquer ameaça além da fome. Mas ela sabia, antes mesmo que qualquer som denunciasse, ela sentia. Algo havia mudado no ar. Um cheiro doce e agressivo começava a se infiltrar pelas frestas da estrutura. Um cheiro que não pertencia à natureza, nem à rua, nem aos ratos, nem aos homens. Era o cheiro da gasolina. Ela se ergueu devagar, com os pelos do dorso arrepiados. Seus olhos percorreram o ambiente como se esperassem ver uma fera de olhos vermelhos surgindo das sombras, mas tudo parecia igual. O mesmo teto instável, as mesmas vigas podres, os mesmos panos sujos. Porém, lá fora, do outro lado das paredes descascadas, homens com rostos suados e camisas rasgadas carregavam galões e tubos. Eles estavam preparando algo, um incêndio planejado, um descarte criminoso, ou simplesmente diversão de gente cruel. Os donos do terreno, que jamais notaram o ninho escondido, haviam contratado alguém para limpar o espaço. E limpar, naquela parte da cidade, significava queimar tudo e sumir rápido. A gata, é claro, não sabia nada disso, mas o instinto gritava como um trovão: perigo! Ela avançou até a entrada da fresta de onde costumava sair à noite e espiou. Viu os galões apoiados em uma pilha de pneus. Viu a lataria do tambor de óleo reluzindo sob o sol fraco. Viu cigarros sendo acesos e, o mais apavorante, viu labaredas pequenas começando a dançar dentro de uma lata de metal, usadas para acender uma corrente. O calor já vibrava no chão, e o cheiro era insuportável, como um alerta invisível que queimava o fundo do nariz e fazia seus pelos se eriçarem ainda mais. Ela voltou correndo para junto dos filhotes. Um deles, Ferro, já tentava engatinhar. Ela o pegou pela pele da nuca e o reposicionou no centro do ninho. Os outros ainda dormiam, mas a inquietação da mãe se transmitia em ondas invisíveis. O mais fraco, Cinza, começou a miar. A gata deitou novamente, tentando transmitir calma. Mas não havia mais calma. Cada segundo parecia empurrar o mundo para mais perto da destruição. E o instinto dela se dividia entre dois extremos: ficar para proteger ou fugir para salvar. Mas como carregar 7 filhotes cegos e indefesos, um por um em um beco tomado por gasolina? O tempo se contraiu. O tambor começou a pingar com mais frequência e o líquido inflamável escorria devagar pelas calhas de cimento, formando uma trilha que avançava como uma serpente invisível em direção ao ninho. A gata passou a farejar o chão, identificando pontos de risco, tentando rastrear o inimigo que não podia ver, porque ali o fogo ainda não era fogo. Era só uma ameaça silenciosa. Mas ela, Kosabiakshu, sabia que estava cercada, que algo horrível se aproximava. E no fundo do peito, uma certeza inabalável nascia. Ela não deixaria seus filhos morrerem ali. Os filhotes começaram a se agitar. O calor aumentava. O ar rareava. O cheiro de leite e poeira que antes marcava aquele refúgio começava a ser substituído por uma névoa doce e mortal. A gata andava em círculos, com a respiração ofegante. Lambeu cada filhote, como quem se despede. Depois parou. Sentou-se e olhou para o teto. A luz do dia cintilava lá em cima, mas já tremia como se refletida em uma poça de óleo. O mundo, como ela conhecia, estava prestes a virar fumaça. Do lado de fora, um estalo, um grito, e então, a primeira explosão pequena, abafada como o rosnar de um monstro acordando. A parede ao lado tremeu. Poeira caiu do teto. Os filhotes começaram a chorar em uníssono. E a mãe se levantou, imóvel por um segundo, e então saltou em direção à saída. Ela não corria por desespero. Corria para planejar. Corria para mapear. Corria porque precisava de segundos, porque o tempo, agora, tinha se tornado seu maior inimigo. Na próxima batida do coração, as chamas estariam dentro da casa. E ela ainda não fazia ideia de como salvar 7 vidas. Só sabia que iria. O primeiro clarão veio como um relâmpago mudo, sem trovão. Uma língua de fogo que subiu pelas vigas ressecadas da parede externa, iluminando por dentro as rachaduras, as frestas, as entranhas esquecidas daquele abrigo precário. O fogo não entrou com pressa.
Ele dançou. Subiu pelas lascas de madeira como quem saboreia uma caça imóvel. Lambeu o teto como língua maldita, derretendo telhas de plástico e soltando pedaços incandescentes que choviam sobre panos velhos e papelão sujo. O cheiro mudou. De gasolina passou a ser de carne chamuscada, tecido queimado, morte à espreita. E no centro de tudo, 7 filhotes começavam a miar em agonia, sufocados pelo ar quente que agora ardia nos pulmões, mesmo sem tocar fogo em suas peles. A mãe gata correu de volta para o ninho, com a velocidade de um raio, com os olhos arregalados e as pupilas contraídas como lâminas negras. O instinto tomava o controle. Já não havia tempo para medo, nem tempo para entender. O tempo agora era Matimação. O primeiro filhote que ela encontrou foi Matichuva, a menor, a silenciosa. Pegou-a com os dentes e a arrastou até a fresta que dava acesso ao lado de fora. Lá, entre fumaça e ruído, depositou o corpinho trêmulo no canto mais distante possível. Não houve descanso, nem hesitação. Sem olhar para trás, ela correu de volta para dentro. E dentro, o inferno começava a abrir sua boca. O teto já soltava faíscas que caíam sobre o cobertor, fazendo com que as bordas ardessem lentamente. Uma parede estalou. Um galho seco de uma estrutura antiga caiu a centímetros dos filhotes. O chão aquecia. A gata pegou. Cinza. O mais frágil, o que mal mamava. Sua pele já cheirava a queimado. Com dificuldade, ela o arrastou para fora, mesmo tropeçando sobre brasas e cacos de vidro. Dessa vez, sua pata traseira esquerda bateu em uma chapa incandescente. E ela não gritou. Só seguiu. Do lado de fora, os 2 filhotes resgatados miavam juntos como faróis sonoros na escuridão. Mas o tempo era tirano. Dentro ainda restavam 5. E o ar já não era ar. Era fumaça espessa que grudava no céu da boca, que ardia nos olhos, que fazia os músculos fraquejarem. Mas a gata voltou. Pela terceira vez. A visão turva, os pelos queimados, a respiração falhando. Ela encontrou Ferro, que tentava escalar a lateral do ninho em desespero. Pegou-o. Caiu no caminho. Levantou, tremeu e seguiu. O ninho começava a colapsar. E ela sabia. O próximo retorno poderia ser o último. 4 fora, 3 dentro. Uma escolha impossível. O cobertor agora era cinza e fogo. As brasas dançavam sobre os corpos. Um filhote, o mais quieto até então, já não miava mais. Estava inconsciente. Ela o viu e por um segundo seu corpo congelou. Então, gritou. Um som que não era miado. Um som que era um rasgo. Um urro materno que ecoou entre fumaça, aço e caos. O tipo de som que não se esquece mesmo que ninguém o tenha ouvido. E mesmo assim, ela mentrou novamente. 5º, 6º, o último. O fogo agora não era um visitante. Era dono do lugar. O teto incendiava, colapsando em blocos e labaredas. O chão rachava, o ar fervia. O tempo era um sopro. A gata, quase cega pela fumaça, cambaleava com o último filhote na boca. As patas falhavam. Um pedaço da viga caiu sobre sua cauda. Ela se arrastou. Chamas lamberam seus flancos. Seus bigodes evaporaram. Seus olhos já não piscavam. Mas ela não soltou o filhote. Carregou-o até a fresta com a força de quem só conhece uma missão: sobrevivência alheia. Ela caiu do lado de fora, o corpo envolto em fuligem, sangue e queimaduras. Ao seu redor, os 7 estavam vivos, chorando, tremendo, mas vivos, e ela, imóvel. O fogo explodiu dentro da casa com um estalo ensurdecedor. As paredes cederam, o teto desabou, e ali, entre entulho e brasas, jazia o corpo de uma mãe que foi mais do que gata. Foi guerreira, foi tempestade, foi escudo, foi mito, mas ela ainda respirava. Fraco, raso, mas respirava. O mundo, por um instante, pareceu cessar. O estalo final da madeira queimando, o rugido surdo do teto desabando e a espiral de fumaça negra que subiu ao céu como um sinal. Tudo aconteceu como uma explosão silenciosa, como se até a cidade segurasse o fôlego. No chão, entre o barro e os restos de cinza, jazia o corpo da gata. Uma massa disforme de pelos chamuscados, patas encolhidas, queimaduras abertas e olhos fechados.
Ao redor dela, como pequenos satélites quebrados, seus filhotes tremiam. Miavam sem direção. 7 pequenos sobreviventes que não entendiam o que havia acabado de acontecer. E entre eles o menor, Cinza. Mal se movia. Seu miado era apenas um sussurro. Sua respiração, uma linha invisível entre a vida e o fim. Foi Cinza, o primeiro a se afastar. Não por força, mas por acidente. O chão ainda vibrava do calor do incêndio, e em sua tentativa de se aproximar da mãe caída, ele escorregou por uma pequena inclinação de terra e rolou. O som de seu corpo minúsculo batendo em um pedaço de entulho ecoou fraco. A gata, que parecia inconsciente, moveu uma orelha, um espasmo, um sinal. Ela ouviu, sentiu, reconheceu. Mesmo entre os limites da dor e da inconsciência, o chamado de um filhote ecoava mais forte do que qualquer alarme, do que qualquer sirene, do que qualquer voz humana. Com um esforço sobrenatural, ela abriu um dos olhos. Estava nublado. Sua visão oscilava entre flashes de luz e sombras embaçadas. Mas ela ouviu. Ouviu Cinza. E então, moveu a pata da frente. Depois a outra. Seu corpo não obedecia. Suas articulações estavam rígidas, como se houvessem sido fundidas por dentro. E ainda assim, ela se arrastou, milímetro por milímetro, dor sobre dor, o focinho tocando o chão quente, os bigodes queimados, a respiração curta e irregular, mas viva, por causa de um filhote que havia caído a poucos metros, metros que pareciam quilômetros. Cinza não chorava mais. Era como se seu corpo tivesse desistido de pedir. Seus olhos ainda estavam fechados, suas costelas visíveis sob a pele fina. E então, algo o tocou. A língua da mãe das irmãs, áspera, queimada, mas ainda capaz de reconhecer. Ela o lambeu com força, como se quisesse devolver vida ao que o mundo já começava a apagar. Ela o cutucou com o focinho até que um espasmo percorresse aquele corpinho fraco. E então, um som, um miado agudo, o mais frágil de todos, mas também o mais poderoso, porque era o som da vida teimando em ficar. A gata mordeu a pele da nuca de Cinza, com a mesma precisão de antes, mesmo ferida, e começou a arrastá-lo de volta. O trajeto era curto, mas cada passo parecia eterno. O chão estava coberto de brasas apagadas, pontas de ferro, lascas de vidro e cinza quente. Ela sangrava, e sangrava, mas não largou o filhote. Levou-o até os outros, juntou os corpos, deitou-se sobre eles, mesmo em carne viva, e ali ficou, como sempre, como nunca. Não havia abrigo, não havia teto, não havia paredes, só ela, mais uma vez sendo lar, sendo resistência, sendo amor absoluto. Do outro lado da rua, um senhor que passava com um carrinho de recicláveis parou. O rosto coberto por uma barba branca, os olhos pequenos apertados pelo sol da manhã. Ele viu o que ninguém via, uma pilha de escombros, uma gata queimada, filhotes vivos, e entendeu. Largou o carrinho, se aproximou devagar e caiu de joelhos. Meu Deus, ele sussurrou. Era o começo do resgate, mas para a mãe, aquilo não importava. Tudo que ela sabia é que Cinza estava vivo. E isso valia mais do que seu próprio corpo inteiro. Ela não via mais o mundo como antes. Seus olhos, turvos de fumaça e dor, enxergavam apenas borrões em tons de cinza e laranja, como se o universo tivesse se fundido ao fogo. Sua audição, antes afiada, era agora uma sucessão de sons abafados, como se estivesse mergulhada num mar de fuligem. E seu corpo era só dor. A pata traseira esquerda arrastava-se como um peso morto. A pele sob o pescoço estava em carne viva. Seus flancos ardiam em feridas abertas, mas havia algo dentro dela que ainda queimava com mais força do que qualquer chama real. A certeza de que não havia terminado. Porque, embora já tivesse retirado todos os filhotes, um por um, algo em seu instinto gritava que ela ainda tinha que Bora voltar. Ela cambaleou. Estava deitada sobre os filhotes, protegendo-os do calor residual, do vento tóxico, da poeira quente que ainda pairava no ar. Mas então, ela sentiu falta de um som. Um miado específico, um tom que só uma mãe reconhece. Algo estava errado. Um deles não estava ali. Um erro, um lapso,
Um esquecimento? Não. Ela sabia. Não havia dúvida. Havia deixado um filhote para trás, talvez na confusão, talvez durante o colapso, talvez ao cair desmaiada. E agora o coração dela batia como se a arrastasse pelo ventre. Um bater de tambor que dizia: volte. Ela se levantou, mesmo sem forças. O senhor de barba branca que a havia encontrado ainda estava ali, tentando ligar para alguém, apontando para os filhotes com uma expressão de espanto. Mas ela não deu atenção. Passou por ele com a cabeça baixa e o rabo em ângulo torto, cambaleante, determinada, rumo às brasas. Ele tentou segurá-la. Ela rosnou. Não era o rosnado de fúria, era o som de quem tem uma missão. E missão não se explica. Se cumpre. A entrada da casa, agora reduzida a uma arcada carbonizada, soltava estalos. O chão ainda fumegava. Havia brasas espalhadas, lascas de ferro e pedaços do telhado que poderiam desabar a qualquer momento. Um humano não entraria ali. Um cão fugiria. Um pássaro levantaria voo. Mas uma mãe felina. Ela se arrasta por debaixo do céu em chamas, se ouvir um único ruído que soe como o de um filhote perdido. E ela ouviu. Um som agudo, trêmulo, vindo do que antes fora a cozinha da casa. O caminho era um labirinto de dor. Cada passo fazia suas patas sangrarem mais. A fumaça fazia seus pulmões arderem. A respiração saía como chiado, mas ela avançava. Cada parede caída era uma muralha, cada brasa, uma lança. E mesmo assim, ela atravessava. O chão deslizava sob ela, mas seu olhar permanecia fixo. O som vinha dali, do fundo. Entre duas tábuas tombadas, um monte de cinza se mexia. E então, ela viu. O último filhote, quase irreconhecível sob a fuligem, havia ficado preso. Seus olhos já estavam entreabertos, os primeiros sinais da vida surgindo ali, no meio da morte. Ela chegou perto, enfiou o focinho entre as madeiras queimadas, empurrou com o corpo. A brasa a queimou. Ela recuou, voltou, empurrou de novo, até que uma das tábuas cedeu e rolou de lado. O filhote, ainda trêmulo, se virou em direção ao calor da mãe. Ela o pegou pela nuca, pela última vez. Um pedaço de teto caiu atrás dela. A estrutura gemeu. A morte passou perto, muito perto. Mas ela não parou. Com o filhote nos dentes, ela saiu pela mesma fresta por onde havia entrado. Mais lenta, mais ferida, mas ainda de pé. O homem a viu voltar. Caiu de joelhos de novo, a voz embargada, o telefone ainda na mão. Ela entrou, de novo. Meu Deus. Ela voltou. Por mais um, e agora sim. Os 7 estavam juntos, deitados em um canto de terra preta, ao lado da ruína fumegante de uma casa. E no centro, ela, mais bicho do que gata, mais mãe do que qualquer humano, mais lenda do que realidade. E pela primeira vez ela caiu em silêncio, mas não era rendição, era paz, porque ela havia cumprido a missão de uma vida, a razão da dor, o retorno ao inferno, tudo por um último miado. O dia se dissolveu numa névoa densa e cinzenta que engoliu as ruas, os postes, as esquinas. O calor do incêndio ainda pairava no ar como um fantasma quente e silencioso, mesmo com as primeiras gotas da chuva tentando, em vão, apagar a memória do que aconteceu. Entre os destroços da casa calcinada, a fumaça subia como uma prece muda. Era ali, naquele lugar, onde o fogo rugiu e recuou, que agora repousavam os 7 filhotes, juntos, mas trêmulos, encostados no corpo da mãe, como se cada um ainda lutasse para entender o que era o mundo fora das chamas. Mas havia algo de diferente naquele silêncio, algo ausente, algo partido. A gata não se movia. Seu corpo jazia estirado sobre os filhotes, como uma tenda viva e morta ao mesmo tempo. A pele queimada, as patas feridas, os olhos semicerrados e opacos. Ela respirava, mas cada respiração era um sussurro que parecia o último. Sua língua ressecada pendia levemente para fora da boca. O rabo se movia num leve espasmo involuntário, como se o corpo ainda lutasse contra o desmaio absoluto. Os filhotes se enroscavam nela, mas ela não respondia, não lambia, não ronronava, apenas permanecia ali, como uma escultura feita de dor, exaustão e missão cumprida.
Foi então que um miado cortou o ar, vindo de um lugar impossível. Um som fino, longo e triste, como se arrastasse junto com ele todas as perdas do mundo. O som não vinha de nenhum dos 7, vinha de dentro da casa. Mas como? Todos haviam sido retirados, todos estavam ali. 7, contados, verificados. Mas a mãe mexeu a orelha. A respiração dela falhou por um segundo. O olho esquerdo se abriu. Um filete de luz entrou e queimou sua retina. Mas ela viu. Ela ouviu. É naquele segundo, entendeu? Havia um 8º. Talvez um filhote natimorto que sobrevivera. Talvez um que ela mesma tenha esquecido no meio do caos. Talvez um último nascimento no instante do colapso. Não importava. O miado era real. E era um pedido. E para ela, todo pedido de um filho é uma ordem para morrer se for preciso. A gata tentou se erguer. Suas patas falharam. Tentou de novo. A cabeça tombou para o lado. O homem de barba branca, agora acompanhado de um bombeiro, gritou: "Ela está tentando levantar? Tem mais um aí dentro?" O bombeiro hesitou. A casa ainda tremia. O calor era forte, mas o miado soou de novo. Um choro longo, desesperado, abafado pelas paredes carbonizadas. O bombeiro olhou para a gata, depois para a casa. Sacou a lanterna e entrou. Lá dentro, o chão estava escuro, pegajoso. As tábuas queimadas estalavam sob suas botas. Ele avançou devagar, sem respirar direito. O miado soava mais alto agora. Vinha de um canto escondido entre duas vigas colapsadas. Ele se abaixou, iluminou o espaço e viu um filhote, ainda com o cordão umbilical envolto em um pedaço de pano derretido. Vinha dali o último miado, o 8º, o esquecido, o escondido, o milagre final. O bombeiro o pegou com luvas grossas. Saiu da casa com pressa. Quando chegou ao lado de fora, a gata ainda se arrastava. O corpo dela se movia como uma cobra ferida, mas ela avançava. Quando viu o filhote nos braços do homem, seus olhos, antes apagados, brilharam. Ela não chegou a tocá-lo. Apenas o viu, reconheceu, e então deitou o corpo no chão e soltou um único som. Um ronronar falhado, raspado, doloroso, mas cheio de sentido, cheio de fim. Ela havia salvado 8, de um por um, da morte, do fogo, da própria condição. E agora, o mundo inteiro a olhava. O céu, agora coberto por nuvens baixas e pesadas, começou a derramar uma chuva lenta e fria. Cada gota que caía sobre os destroços do incêndio sibilava ao tocar as brasas, como se o próprio mundo quisesse pedir desculpas. A fumaça ainda escapava em espirais tímidas, os postes ainda piscavam suas luzes trêmulas, e a cidade, como sempre, não parava. Mas naquele ponto exato, no cruzamento entre o fim e o milagre, o tempo parecia paralisado. A gata permanecia estendida sobre a terra encharcada, exausta, envolta por seus 8 filhotes, todos vivos, todos respirando, todos pequenos demais para entender que acabavam de sair do inferno pelas patas da própria mãe. O bombeiro que salvara o último filhote se ajoelhou, afastou os filhotes com delicadeza e tocou o corpo da gata com a ponta dos dedos enluvados. Seu corpo estava quente demais. A pele ferida latejava. As costelas visíveis subiam e desciam em um ritmo irregular. Era como se cada respiração fosse um esforço hercúleo. Mas ela respirava. Estava viva. Contra todas as estatísticas, contra toda a lógica, contra todo limite físico. Ela havia suportado queimaduras de 3º grau, inalação de fumaça, desnutrição severa, esforço extremo. E mesmo assim, seu coração ainda pulsava. Ela não vai durar muito, murmurou o bombeiro, como quem não queria admitir o que via. Mas ela ouviu, e com o que restava de força, ergueu a cabeça. Olhou para ele, não como uma gata assustada, mas como uma rainha em cinzas, impondo sua presença sem palavras. Ela não precisava de piedade, não queria compaixão, queria apenas que alguém cuidasse deles. Seus 8, sua razão, seu legado, seus filhos. O homem de barba branca, que ainda observava tudo em silêncio, tirou o casaco e deitou no chão, de bruços, abrindo espaço com os braços. Os filhotes foram colocados sobre o tecido grosso e quente. E o bombeiro, então, pegou a mãe com cuidado,
usando uma manta térmica. A gata não reagiu, não resistiu. Deixou-se levar, mas seus olhos, mesmo semiabertos, não se afastaram dos filhotes nem por um segundo. Cada passo que a afastava deles fazia sua pata estremecer. Era como se seu corpo gritasse: "Não me levem, não sem eles." E assim foi feito. Ela e os filhotes foram levados juntos, dentro da mesma caixa improvisada, aquecida por pedaços de pano, com cheiro de fuligem, amor e suor. No trajeto até a clínica veterinária mais próxima, o silêncio no carro era absoluto. Nem mesmo os filhotes miavam. A gata respirava devagar, mas seu olhar permanecia firme, observava tudo, e pela primeira vez viu o mundo de cima, pelas janelas do carro, e não debaixo dos carros. Viu árvores passando, luzes vermelhas, placas e rostos curiosos. Mas não reagiu, porque tudo aquilo era ruído. Tudo o que importava era que eles estavam com ela. Ao chegarem, uma equipe já aguardava. Ao verem o estado dela, as expressões dos profissionais se desmancharam. Uma das enfermeiras chorou. Um veterinário disse que jamais vira algo igual. Começaram os procedimentos: anestesia, limpeza das feridas, avaliação respiratória, soro, antibióticos. Os filhotes foram aquecidos, limpos, examinados. Todos frágeis, mas estáveis. Todos ainda respirando. Todos vivos. 8º incluso. Durante a madrugada, o momento crítico chegou. A temperatura corporal da gata caiu. Seu coração desacelerou. Um monitor apitou. Os olhos dela se fecharam. E o silêncio caiu como uma pedra. Por minutos eternos, achou-se que ela não resistiria, que seu corpo havia finalmente sucumbido, que tudo que podia ser dado já tinha sido entregue. Mas então, como se respondendo ao choro de um dos filhotes que escapou da incubadora, ela abriu os olhos. Lentamente, dolorosamente, mas abriu. E com isso um novo protocolo foi instaurado. Ninguém mais ousava falar em eutanásia. Ninguém mais duvidava de nada, porque aquela gata havia desafiado o impossível. E se ainda respirava, era porque sua missão ainda não tinha terminado. E quando amanheceu, ela já era notícia. O sol nasceu tímido naquela manhã. Os primeiros raios atravessaram a janela da clínica como lâminas de luz, recortando o chão branco e frio da sala de emergência veterinária. Ao centro, envolta por mantas térmicas, tubos, sensores e bolsas de soro, estava ela, imóvel, frágil, com o corpo envolto em gaze e o rosto marcado por queimaduras profundas. Seus olhos fechados não revelavam mais a força que havia sustentado 8 vidas durante horas de terror. Mas seu peito subia e descia ritmado, como um tambor ancestral, batendo de novo e de novo e de novo. Ela estava viva, e isso por si só já era uma afronta à lógica. Os veterinários se revezavam em turnos, atentos a qualquer oscilação nos sinais vitais. As enfermeiras passavam os dedos entre os filhotes, que estavam em uma incubadora improvisada ao lado da mãe. Eles choravam pouco, mas buscavam instintivamente o cheiro dela, mesmo que ela não pudesse mais tocá-los. Um dos filhotes cinza, o mais fraco, lutava para se manter aquecido. Outro, o 8º, chamado provisoriamente de Miracle, pela equipe, ainda mantinha o cordão umbilical preso. Eram seres mínimos, indefesos, que não compreendiam o milagre que havia acabado de acontecer. E mesmo assim, respiravam, porque ela havia feito o impossível para garantir isso. Naquele dia, uma das médicas decidiu iniciar um processo experimental. Estimular o sistema nervoso da gata com estímulos auditivos dos filhotes. Gravou os miados, amplificou os sons e os reproduziu suavemente ao lado da orelha da gata, que até então não dava nenhuma reação visível. Por horas, nada aconteceu. Até que no início da noite, algo inédito se manifestou. A cauda da gata se mexeu. Primeiro, um pequeno tremor. Depois, um arrastar suave. Em seguida, um suspiro. Longo, arrastado, profundo. Como se o corpo todo dela, pela primeira vez, se desse conta de que havia sobrevivido. Os profissionais se entreolharam em choque. Ninguém disse nada, mas todos entenderam. Ela estava voltando. O retorno foi lento. Nas horas seguintes, seus olhos se abriram levemente.
Seu olhar ainda era enevoado, mas não sem direção. Quando viu os filhotes ao lado, tentou mover a cabeça. Chorou. Um miado rouco, falhado, quebrado, mas real. Um som que nunca havia sido ouvido naquela clínica antes. E os filhotes responderam, todos juntos, como se uma onda invisível os unisse em uma corrente de afeto e reconhecimento. Eles ainda não enxergavam, mas sabiam que ela estava ali. O sangue reconhecia o sangue. O instinto reconhecia a origem. O amor reconhecia. Os dias seguintes foram marcados por mais progressos. Ela começou a mover as patas dianteiras, a aceitar doses de leite diluído, a respirar sem suporte. Cada microvitória era celebrada em silêncio por uma equipe já emocionalmente tomada. E não demorou para que a história escapasse das paredes da clínica. Um dos bombeiros que ajudou no resgate publicou uma foto. A gata, chamuscada, os olhos semicerrados, envolta pelos 8 filhotes. Em poucas horas, a imagem rodava o mundo. Ela salvou 8 vidas, e agora luta pela dela. O post viralizou. Comentários de todos os países começaram a chover. Artistas enviaram desenhos, crianças escreveram cartas, organizações de defesa animal se mobilizaram. Dinheiro foi arrecadado para o tratamento. E mais importante, milhões de pessoas souberam que aquela gata tinha nome. Um nome dado pela própria equipe da clínica. Esperança. Porque não havia outro nome possível. Porque era isso que ela representava. Porque era isso que ela havia deixado em todos que ouviram sua história. Esperança passou a receber cuidados em tempo integral. Os curativos eram trocados todos os dias. A pele começava a se regenerar, ainda que lentamente. Os olhos voltaram a brilhar. A voz, antes um sussurro, se tornava um miado firme. E então, certo dia, quando ninguém esperava, ela se levantou, trêmula, com dificuldade, mas sozinha. Atravessou a curta distância da cama até a incubadora e, com o focinho, empurrou a portinha com delicadeza. Os filhotes se amontoaram em sua direção como rios correndo para a nascente. Ela os lambeu, um a um, com uma língua ferida, mas cheia de alma. Naquele instante, ninguém respirava na sala. Uma enfermeira segurava o choro. O médico filmava. O mundo assistia. A mãe havia voltado. A imagem foi publicada numa manhã comum por um perfil pequeno de uma clínica veterinária de bairro. Não havia planejamento, nem filtros, nem marketing. Era apenas uma fotografia tremida, tirada com um celular antigo. Mostrava uma gata de aparência devastada, envolta em ataduras, com parte do rosto ainda marcada por queimaduras e o corpo parcialmente raspado para facilitar o tratamento. Ao seu redor, 8 filhotes dormiam empilhados, aninhados em sua barriga, como náufragos reencontrando a ilha perdida. O texto da legenda era curto. Ela se chama Esperança. Salvou todos os seus filhotes de um incêndio, um por um. Voltou ao fogo 8 vezes e agora luta para sobreviver. Uro, heroína felina. Em poucas horas, a postagem explodiu. Primeiro, alguns compartilhamentos locais. Depois, perfis de proteção animal. Em seguida, jornalistas independentes. Quando o relógio marcou 7 da noite, a imagem já tinha ultrapassado as fronteiras do país. Influenciadores internacionais, páginas de notícias em inglês, francês, espanhol, japonês, todos falavam de Esperança, a gata que havia desafiado o fogo com o próprio corpo para salvar os filhos. O algoritmo das redes sociais transformou o caso em avalanche. A hashtag Pemos Esperança Heroína subiu para os assuntos mais comentados. E com ela vieram perguntas, doações, homenagens, convites, entrevistas, como se o mundo inteiro, por um breve instante, redescobrisse o que é o amor verdadeiro. O hospital veterinário recebeu uma enxurrada de ligações. Gente de todos os cantos queria ajudar. Alguns ofereciam adoção dos filhotes, outros dinheiro para tratamento vitalício. Uma artista da Eslovênia enviou uma ilustração em aquarela da cena do resgate. Uma criança da Colômbia desenhou um cartaz com as palavras Mamita Valiente e pediu para enviar à clínica. Uma escola pública organizou uma vaquinha simbólica para ajudar com o leite dos filhotes. Um cineasta sugeriu fazer um documentário. E num estalo, Esperança não era mais uma gata. Era símbolo.
Era manchete, era ícone. Mas o mais tocante de tudo aconteceu fora da internet. Quando as imagens chegaram a uma emissora de televisão, um repórter decidiu visitar o terreno do incêndio. Ao vivo, mostrou a casa em ruínas, a madeira queimada, os restos do tambor de óleo ainda de pé. E ali, entre os escombros, encontrou algo que ninguém esperava. O cobertor onde os filhotes haviam nascido. Encharcado, chamuscado, mas reconhecível. Ao pegá-lo, o repórter chorou. E naquele instante, milhares de pessoas também choraram com ele. Porque aquela não era só a história de uma gata. Era a história de algo que todos carregam lá no fundo. O instinto de proteger aquilo que se ama, mesmo quando tudo arde ao redor. Esperança passou a receber visitas. Crianças queriam conhecê-la. Idosos deixavam flores na porta da clínica. O prefeito da cidade mandou instalar uma placa no local do incêndio. Aqui nasceu uma lenda de 4 patas. Organizações de proteção animal criaram campanhas com seu nome. E um artista de rua pintou um mural gigante com a imagem dela, em tons de cinza e dourado, com os dizeres: "Mãe é aquela que arde, mas não solta." Apesar de toda a comoção, a clínica manteve a discrição. A recuperação da gata ainda era delicada. Suas queimaduras estavam controladas, mas parte da audição fora comprometida. Algumas áreas da pele jamais teriam pelo novamente. E mesmo assim, ela não deixava de se levantar todas as manhãs, caminhar até os filhotes e deitar-se sobre eles como se o fogo nunca tivesse existido. Como se tudo o que importasse no fim fosse o calor daqueles pequenos corpos, a respiração tranquila deles, o som dos miados suaves que ela tanto conhecia. E assim, em silêncio, Esperança tornava-se algo que nenhuma rede social, nenhum jornalista, nenhum artista, nenhum documentário jamais seria capaz de traduzir por completo. A imagem viva da força que nasce da fraqueza, da coragem que nasce do amor e da eternidade que se forma quando uma mãe escolhe morrer quantas vezes for preciso, mas nunca abandonar. Os dias seguintes à viralização da história não trouxeram calmaria, trouxeram movimento, gente, câmeras, luzes, convites, mas também trouxeram algo mais profundo, reconhecimento. Pela primeira vez na vida, Esperança não era ignorada. Pela primeira vez, seu corpo ferido não causava repulsa, mas reverência. As cicatrizes que cruzavam seu rosto como rios secos passaram a ser vistas não como deformidades, mas como medalhas de guerra. E de fato era isso que eram, porque cada ferida aberta em sua pele carregava o nome de um filhote salvo. Cada queimadura era uma marca do amor mais primal, mais irracional, mais poderoso que existe, o amor materno diante da morte. Mesmo envolta por cuidados e pela fama repentina, a rotina da gata manteve-se simples. Ela acordava cedo, cambaleava até a caixa térmica onde os filhotes dormiam, deitava-se devagar, sentindo o peso de um corpo que ainda não se curava por completo. E então, começava o ritual. Lambia um a um, com a língua áspera e ferida. Checava cada barriga, cada patinha, cada olho ainda fechado. Os filhotes respondiam com ronronares curtos, miados agudos, movimentos descoordenados. Ainda não sabiam o que era o mundo, mas sabiam o que era ela. O cheiro dela era casa. A respiração dela era abrigo. O corpo dela, mesmo ferido, era universo. Havia uma enfermeira que nunca deixava de observar. Ela anotava silenciosamente cada progresso. Sabia o nome dos 8. Sabia quem era mais fraco, quem mamava com mais força, quem dormia por cima, quem tremia mais nas madrugadas frias. E um dia, sem dizer uma palavra a ninguém, sentou-se ao lado da gata e disse: "Você não salvou só os seus, salvou a mim também." Esperança virou o rosto. Não entendeu as palavras, mas compreendeu o tom. E num gesto quase humano colocou a pata queimada sobre a perna da mulher. Era esse tipo de momento que escapava das câmeras, que não viralizava, que não virava manchete. Mas era ali, no silêncio entre duas existências quebradas, que a verdadeira dimensão daquela gata se revelava. Ela não era só um símbolo. Era uma presença curativa, uma prova viva de que a dor não é o fim. É passagem, é testemunho. Com o passar das semanas, os filhotes abriram os olhos. Começaram a andar, a brincar.
a escalar o corpo da mãe como montanha sagrada. Eles mordiscavam suas orelhas, arranhavam sua cauda, enfiavam a cabeça sob seu pescoço. E ela permitia tudo. Jamais rosnou, jamais se afastou. Mesmo quando doía, mesmo quando sangrava, mesmo quando mal conseguia respirar, porque para ela, a dor havia perdido importância. Ela já havia conhecido o pior, o fogo, o esquecimento, a morte batendo à porta. Tudo o que vinha depois era lucro. Suas cicatrizes, agora secas, começaram a assumir formas definitivas. Parte do rosto nunca teria pelo de novo. A ponta da orelha direita caiu. A pele em torno das patas traseiras se endureceu como couro velho. Mas os olhos voltaram a brilhar. Não com aquele brilho selvagem de antes, mas com um brilho sereno, antigo, quase humano. O olhar de quem já viu o que ninguém deveria ver e voltou. De quem perdeu quase tudo, mas decidiu continuar. Um dia, a clínica recebeu a visita de um homem. Silencioso, cabelos brancos. Trazia nas mãos um pedaço de pano queimado, o mesmo cobertor encontrado entre os escombros. Sem dizer palavra, ajoelhou-se e o colocou dentro da caixa onde Esperança dormia. Ela acordou, farejou e deitou sobre ele como quem reencontra um pedaço de si. Os filhotes se amontoaram sobre o pano, sem saber por quê, mas ela sabia. Era o ninho original, o primeiro lar, a origem da guerra e agora símbolo da vitória. Essa foi a última noite em que Esperança dormiu com dor. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela e tocou seu corpo com luz nova, ela se ergueu sem ajuda, caminhou até os filhotes e ronronou, um som limpo, firme, completo. Pela primeira vez desde o incêndio, ela ronronou sem dor, sem esforço nenhum. E assim, a gata que fora cinza virou ouro, não no pelo, mas na essência. Porque agora, cada passo dela não era mais de sobrevivente, era de rainha. Uma rainha marcada, mas inteira, que amou até o fim e sobreviveu para continuar amando. Não foram poucas as propostas. Quando a história de Esperança cruzou oceanos, chegaram pedidos de adoção de todo lugar que se possa imaginar. Alemanha, Argentina, Canadá, Japão, Noruega. Gente querendo apenas um filhote. Outros que exigiam ficar com a gata e com todos os 8. Um empresário ofereceu construir um abrigo só para ela. Um político sugeriu adotá-la como mascote oficial da cidade, mas o hospital recusou todos os pedidos, não por arrogância, mas por respeito. Porque sabiam que a história de Esperança não era uma mercadoria a ser vendida. Não era um troféu. Era um milagre rido em carne viva. E milagres não se negociam. A decisão mais difícil foi encontrar alguém que não quisesse ser dono da história, mas parte dela. Alguém que entendesse que Esperança não era só uma gata sobrevivente, mas uma mãe com um passado que queimava, que carregava traumas nos músculos, que tremia com barulhos metálicos, que miava em silêncio quando sentia cheiro de gasolina no asfalto. Uma alma que não queria luxo, queria paz. E mais do que isso, queria continuidade, porque sua vida só fazia sentido com eles, os 8. Foi então que apareceu Laura, uma mulher simples, de olhos fundos e mãos calejadas, enfermeira de uma pequena unidade de saúde no interior, viúva, sem filhos. Cuidava da mãe idosa e dos 2 sobrinhos órfãos que havia adotado. Mas o que ninguém sabia, e que só ela contou quando chegou à clínica, é que havia perdido uma ninhada inteira de gatinhos num incêndio, anos atrás. Um curto-circuito. Ela não estava em casa. Chegou tarde. Restou só a mãe gata que miava pelos cantos, procurando filhotes que já não existiam. Desde então, ela dizia que nunca mais adotaria nenhum animal. Mas ao ver Esperança, ela soube. Chorou antes mesmo de ler a legenda. E disse apenas uma frase ao telefone. Se ela precisar de alguém, diga que eu preciso mais ainda. A equipe da clínica não precisou discutir. Era ela. Laura chegou com uma caixa grande, forrada com panos floridos. Ajoelhou-se ao lado de Esperança e não disse nada. Apenas estendeu a mão. A gata não rosnou, não se afastou. Tocou aquela mão com o focinho. Depois deitou. Como se dissesse, agora é sua vez de proteger.
Os filhotes se agitaram ao redor. Um deles, Moon Miracle, escalou a perna de Laura como quem reconhece uma memória antiga. E ali, naquele momento que não foi filmado, nem noticiado, nem documentado, uma nova família se formou. O caminho para casa foi longo. Laura morava a 3 horas da cidade, mas durante todo o trajeto a gata não miou, nem se mexeu. Ficou deitada sobre os filhotes, com os olhos abertos, observando cada curva da estrada, cada árvore que passava pela janela, como se soubesse que agora, pela primeira vez, estava indo para casa de verdade. E quando chegaram, Laura apresentou o novo lar com a simplicidade de quem nunca precisou de muito. Uma varanda com sombra, potes limpos de água, cantos silenciosos, uma cama só para ela. Mas o que Esperança mais reconheceu foi o cheiro da calma. Pela primeira vez em meses, o ar não trazia ameaça. Os filhotes cresceram ali. Foram batizados por Laura com nomes de sentimentos: amor, coragem, paz, milagre, força, doçura, alegria e silêncio. Este último era o mais calado, que sempre observava antes de agir, exatamente como a mãe. Com o tempo, começaram a explorar o quintal, escalar árvores baixas, brincar na varanda. E Esperança os observava de longe, com aquele olhar ancestral. Jamais os prendia, mas jamais os perdia de vista. Ela mesma reconstruiu sua rotina. Aprendeu o cheiro da nova casa, os sons da nova rua, os passos da dona, a voz das crianças. E à noite, deitava-se perto da janela, observando a lua como quem já conheceu o escuro por dentro. Suas cicatrizes nunca desapareceram, nem os espasmos. Mas o corpo deixou de tremer. E o olhar, que antes era alerta, agora era pó pleno. Nenhum luxo foi dado a ela, apenas um lar. E era tudo o que ela sempre quis. A cidade não se lembrava mais do incêndio. As manchetes haviam passado. Os vídeos deixaram de circular. O tempo, como sempre, tratou de cobrir as cinzas com cimento e esquecimento. Mas para quem viveu o terror, para quem foi queimado, marcado e transformado por ele, certos lugares nunca deixam de arder por dentro. Era uma noite fria, de céu pesado, dessas que anunciam tempestade antes mesmo da primeira gota. No antigo terreno onde a tragédia aconteceu, uma retroescavadeira se preparava para demolir de vez os escombros que ainda restavam. Operários cobertos com capas de chuva ajustavam seus capacetes enquanto a chuva começava a cair, lenta, miúda, como lágrimas que hesitam. Não sabiam o que havia acontecido ali meses antes. Para eles, era só mais um galpão podre. Para o mundo, um lugar que já perdera o significado. Mas para uma gata que agora dormia a quilômetros dali, a memória ainda vivia. Naquela mesma noite no interior, Esperança estava inquieta. Os filhotes, já maiores, dormiam espalhados pela sala. Laura lia em silêncio, e a gata andava de um lado para o outro, com os olhos abertos farejando o vento que vinha pela fresta da janela. Estava chovendo, e havia algo no cheiro da chuva. Algo que misturava madeira molhada, terra fria e um toque de ferro queimado, que a fazia voltar. Não com o corpo, mas com a alma. Em silêncio, ela subiu no parapeito, observando o escuro além da vidraça. A mesma postura que tinha na noite antes do incêndio. O mesmo silêncio, a mesma tensão no rabo. Mas agora não havia medo, havia lembrança. E nas lembranças, a última noite de rua voltava viva. De volta ao terreno, os operários iniciaram a remoção. A máquina começou a empurrar as estruturas. Ferro contra madeira, pó contra chuva. O cobertor queimado, aquele que havia servido de ninho, estava escondido sob uma viga. Era só um trapo, inútil, mas ao ser exposto, fez um dos homens parar. Ele reconheceu. Era o mesmo funcionário da prefeitura que meses atrás havia testemunhado o local ser interditado. Agora, diante do pano chamuscado e encharcado, ficou imóvel. A chuva aumentava, e ele, sem saber porquê, tirou o capacete e caiu de joelhos. Pôs a mão sobre o tecido sujo e chorou. Ela voltou lá, várias vezes, e saiu com todos, um por um. As palavras saíram baixas, mas carregadas de reverência. Ninguém respondeu. Ninguém interrompeu. Mesmo os outros trabalhadores respeitaram aquele silêncio, porque algo ali ainda respirava.
E não era o tecido. Era Mil que ele carregava. A história de uma mãe, de uma guerreira, de uma alma que jamais seria apagada, mesmo que todos os tijolos fossem demolidos, mesmo que todas as lembranças virassem entulho. Ao final da noite, os escombros desapareceram. O cobertor, no entanto, foi guardado. O operário o dobrou com cuidado, colocou num saco plástico e levou para casa. Disse que queria entregar para aquela mulher que ficou com a gata, mas nunca conseguiu. O pano ficou guardado numa gaveta ao lado de cartas antigas e fotografias esquecidas. Talvez nunca fosse entregue, talvez jamais chegasse à dona. Mas isso não importava, porque o símbolo sobreviveu. E Esperança, naquela mesma noite, dormiu ao lado dos filhotes. Um deles, Silêncio, acordou no meio da madrugada e se aninhou na barriga dela. E pela primeira vez desde o incêndio, ela sonhou. No sonho havia fogo, mas também havia luz, havia fumaça, mas também céu limpo, havia choro, mas também renascimento. E no meio de tudo isso, ela mesma, atravessando o caos para salvar aquilo que amava. Acordou pouco depois do nascer do sol, olhou em volta. Todos estavam ali, todos vivos, todos crescendo. E então, ronronou, baixo, longo, contínuo, porque aquela havia sido, enfim, a última noite de chuva na rua. Algumas histórias nascem para morrer com o tempo. Outras simplesmente recusam o esquecimento. A história de Esperança não foi apenas contada, foi sentida, absorvida, reverberada em milhões de corações que jamais viram seu rosto de perto, mas que ainda assim foram marcados por sua existência. Porque o que essa gata fez, e como fez, não podia ser ensinado, nem reproduzido, nem mesmo compreendido por completo. Era algo instintivo, visceral, sagrado. O tipo de amor que, quando acontece, deixa marcas não só no corpo, mas no mundo. E Esperança deixou. Passaram-se meses desde a adoção. Os filhotes cresceram. Foram vacinados, castrados, acompanhados por veterinários. Alguns foram adotados por amigos próximos de Laura, mas todos permaneceram por perto. Visitavam a casa, voltavam nos fins de semana, dormiam enroscados com a mãe quando o inverno chegava. Eram unidos por um cordão invisível feito de instinto, trauma e sobrevivência. Cada um com uma personalidade única. Cada um com uma lembrança dentro do corpo de onde vieram. E Esperança, com as marcas ainda visíveis no rosto e nas patas, observava todos com o olhar de quem viu a morte e escolheu não ir. Na cidade, sua imagem virou mural. Em uma parede alta, um artista pintou uma reprodução majestosa da gata, envolta em chamas estilizadas, com os olhos fixos no horizonte e 8 filhotes aos pés, como um exército silencioso. Abaixo, em letras brancas sobre o fundo cinza, lia-se: A mãe que voltou 8 vezes, a rainha que nunca desistiu. Escolas começaram a contar sua história em aulas de educação ambiental. Uma ONG usou seu nome para uma campanha contra maus tratos, e um projeto de lei foi proposto: transformar o antigo terreno do incêndio em praça pública com seu nome. Praça Esperança. Nada luxuoso, só um banco, um jardim, uma placa, mas com o espaço reservado para que outras histórias como a dela possam brotar. Porque no fim o que Esperança fez foi mostrar com o próprio corpo em brasa que o heroísmo não veste capa. Ele sangra, ele queima, mas não recua. E quanto à própria Esperança, ela agora vive em paz, não mais como uma gata de rua, nem como uma paciente de clínica, mas como uma matriarca. Cada manhã, ela se espreguiça sob o sol, caminha lentamente até a varanda, observa os passarinhos com desinteresse respeitoso. Seus dias são lentos, quase sagrados. Às vezes observa os filhotes brincando e parece lembrar. Seus olhos marejam, mas seu corpo não treme mais. Ela não foge de sons altos, não se esconde da chuva. Aprendeu no silêncio dos dias que o mundo ainda pode ser bom, que mesmo quando tudo queima, algo pode nascer das cinzas. Laura, que nunca pensou em ser famosa, passou a receber cartas. Gente de longe mandava agradecimentos, desenhos, poemas. Uma menina cega de apenas 7 anos escreveu uma carta em braille que dizia: Eu não posso ver a gata,
mas sei que ela brilha, e de alguma forma, aquilo resumia tudo. Esperança brilhava. Não com luz comum, mas com a luz que só quem quase apagou consegue manter acesa. A luz de quem amou até o limite, e depois amou mais. E assim, sem pretensões, sem pompa, sem cerimônia, Esperança virou lenda viva. Não por ser perfeita, mas por nunca, em nenhum momento, ter deixado de lutar.